Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou te contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama A Alavanca de Arquimedes. É uma história sobre áreas e volumes. Siracusa, na Sicília. Matemática, ciências naturais, fulcros e alavancas. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes, bem devagar da segunda vez. Não é uma história cheia de história, mas sim rica de detalhes. Isso vai ajudar o seu cérebro a relaxar, a sua respiração, imitando a cadência da minha voz, os detalhes agradáveis da história, distraindo dos problemas de amanhã. Todas essas pequenas coisas vão te ajudar a pegar no sono e dormir bem. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo você volta a dormir. Eu escrevo e conto essas histórias de ninar com muito carinho, para ser uma história que você possa revisitar sempre que quiser. Achar mais pequenos detalhes e novidades, mesmo escutando várias vezes. Se você tem gostado do podcast, indique a sua história preferida para uma amiga, um amigo, ou deixe um comentário no seu tocador de podcast preferido. Vamos lá então. Esse é o momento para você desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar a sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Respire fundo comigo. Puxe o ar pelo nariz. E solte o ar pela boca. De novo.
movendo o diafragma para encher bem o pulmão. Puxe o ar pelo nariz. E solte o ar pela boca. Deixe a cama sustentar seu peso. Relaxe seus músculos. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora eu vou contar uma história para te ninar. A alavanca de Arquimedes. Tem uma frase famosa de Arquimedes que eu gosto. Parafraseando um pouco, fica assim: dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. A frase parece um pouco estranha. Acho que porque a mente às vezes pega um atalho, como se mover a terra fosse mudar o mundo. Algo entre essas duas ações parece se confundir. Mas Arquimedes pensava num sentido bem literal. Ele estava falando sobre uma lei de movimento. A lei da alavanca, que depende fundamentalmente de termos um fulcro, uma palavra que vem do latim. O fulcro é o ponto de apoio para a alavanca, o ponto que sustenta o peso. E com o ponto de apoio certo e a alavanca adequada, seria fisicamente possível mover qualquer peso, até mesmo o do planeta que habitamos. Arquimedes era um matemático, uma mente brilhante. Ele vivia na cidade de Siracusa. Uma cidade milênios mais antiga do que a atual República Italiana. A cidade fica na costa da ilha da Sicília.
se a Península Italiana pudesse ser considerada uma bota, a ilha da Sicília estaria no pico dessa bota, quase como se a bota fosse expulsar a ilha de perto da costa italiana, situar ela mais para o meio do Mediterrâneo, um mar interior tão grande que tem um sistema climático próprio. E numa das grandes ilhas desse mar interior fica até hoje a cidade natal de Arquimedes. Siracusa foi uma cidade-estado independente. Tinha um porto movimentado onde Arquimedes tinha projetado um sistema de roldanas que funcionava de acordo com o princípio da alavanca para descarregar os navios. Arquimedes nasceu em 287 antes da Era Comum, anos que contamos hoje ao contrário, antes do Império Romano dominar a cidade. Ele foi um grande matemático da antiguidade. Tinha grande domínio sobre as ciências da natureza. Aquele campo geral que abarcava todos os assuntos disponíveis para o estudo sistemático, o físico e o metafísico. Depois dos políticos e religiosos reivindicarem suas porções do discurso. Suponho que ele tinha uma mente curiosa. Ele desenvolveu métodos de calcular áreas de curvas, uma disciplina peculiar da matemática, mais complicada do que parece a princípio. Arquimedes calculou a área do círculo, a área de superfície e também o volume da esfera, a área da elipse, aquele círculo alongado. Arquimedes de Siracusa. Ele criava ferramentas teóricas fundamentais. Aplicou o método da exaustão, com somas exaustivas de polígonos, numa soma de uma série infinita. Arquimedes calculou também a área sob o arco de uma parábola, a área inferior, interior
da curva. Também foi um dos muitos matemáticos que contribuiu com parte da listagem dos números decimais infinitos de Pi. Uma de suas realizações matemáticas, da qual mais se orgulhava, era que ele tinha descoberto e provado que a esfera tem 2/3 do volume e da área da superfície do cilindro a ela circunscrito. Exatamente. Arquimedes não foi o inventor da alavanca, mas ele escreveu um livro chamado Sobre o Equilíbrio dos Planos. E lá, nesse livro, ele explica a relação de forças que permite usar um objeto rígido, uma alavanca, com um ponto fixo e apropriado de apoio, um fulcro, para mover um objeto, multiplicando a força aplicada. Assim se cria uma vantagem mecânica na física de Newton. Essa física mais simétrica que aprendemos na escola, onde os cálculos são sobre proporcionalidades e múltiplos de distância. Na lei da alavanca, que era o início dessa história, existe uma relação de proporcionalidade entre a força necessária e o tamanho do braço da alavanca. Uma verdade matemática intuitivamente compreendida por crianças brincando e entendendo gangorras, impulsionando a aceleração com movimentos de pêndulo, jogando peso mais para a extremidade ou inclinando o peso mais para frente, se aproximando do fulcro, do ponto de apoio da gangorra, quando se busca impulso ou equilíbrio, dependendo. Um exercício sobre a inércia. A alavanca de Arquimedes. Tem uma frase famosa de Arquimedes que eu gosto, parafraseando um pouco
fica assim. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. A frase parece um pouco estranha. Acho que porque a mente às vezes pega um atalho, como se mover a terra fosse mudar o mundo. Algo entre essas duas ações parece se confundir. Mas Arquimedes pensava num sentido bem literal. Ele estava falando sobre uma lei de movimento. A lei da alavanca, que depende fundamentalmente de termos um fulcro, uma palavra que vem do latim. O fulcro é o ponto de apoio para a alavanca, o ponto que sustenta o peso. E com o ponto de apoio certo e a alavanca adequada, seria fisicamente possível mover qualquer peso, até mesmo o do planeta que habitamos. Arquimedes era um matemático, uma mente brilhante. Ele vivia na cidade de Siracusa. Uma cidade milênios mais antiga do que a atual República Italiana. A cidade fica na costa da ilha da Sicília. Se a Península Italiana puder ser considerada uma bota, a ilha da Sicília estaria no bico dessa bota. Quase como se a bota fosse expulsar a ilha de perto da costa italiana, situar ela mais para o meio do Mediterrâneo. Um mar interior tão grande que tem um sistema climático próprio. E numa das grandes ilhas desse mar interior fica até hoje a cidade natal de Arquimedes. Siracusa foi uma cidade-estado independente. Tinha um porto movimentado, onde Arquimedes tinha projetado um sistema de roldanas que funcionava de acordo com o princípio da alavanca.
para descarregar os navios. Arquimedes nasceu em 287 antes da Era Comum, anos que contamos hoje ao contrário, antes do Império Romano dominar a cidade. Ele foi um grande matemático da antiguidade. Tinha grande domínio sobre as ciências da natureza. Aquele campo geral que abarcava todos os assuntos disponíveis para o estudo sistemático, o físico e o metafísico. Depois dos políticos e religiosos reivindicarem suas porções do discurso. Suponho que ele tinha uma mente curiosa. Ele desenvolveu métodos de calcular áreas de curvas, uma disciplina peculiar da matemática, mais complicada do que parece a princípio. Arquimedes calculou a área do círculo, a área de superfície e também o volume da esfera, a área da elipse, aquele círculo alongado. Arquimedes de Siracusa. Ele criava ferramentas teóricas fundamentais. Aplicou o método da exaustão, com somas exaustivas de polígonos, numa soma de uma série infinita. Arquimedes calculou também a área sob o arco de uma parábola, a área inferior, interior da curva. Também foi um dos muitos matemáticos que contribuiu com parte da listagem dos números decimais infinitos de π. Uma de suas realizações matemáticas, da qual mais se orgulhava, era que ele tinha descoberto e provado que a esfera tem 2/3 do volume e da área da superfície do cilindro a ela circunscrito. Exatamente. Arquimedes não foi o inventor da alavanca, mas ele escreveu um livro chamado Sobre o Equilíbrio dos Planos. E lá, nesse livro, ele explica a relação de forças que permite usar um objeto rígido, uma alavanca,
com um ponto fixo e apropriado de apoio, um fulcro para mover um objeto, multiplicando a força aplicada. Assim se cria uma vantagem mecânica na física de Newton. Essa física mais simétrica que aprendemos na escola, onde os cálculos são sobre proporcionalidades e múltiplos de distância. Na lei da alavanca, que era o início dessa história, existe uma relação de proporcionalidade entre a força necessária e o tamanho do braço da alavanca. Uma verdade matemática intuitivamente compreendida por crianças brincando e entendendo gangorras, impulsionando a aceleração com movimentos de pêndulo, jogando o peso mais para a extremidade ou inclinando o peso mais para frente, se aproximando do fulcro, do ponto de apoio da gangorra, quando se busca impulso ou equilíbrio, dependendo. Um exercício sobre a inércia. Durma bem.